Seja É, boa noite. tá dando um pouco de eco, parece que você está me ouvindo no retorno. Ah, talvez seja melhor eu colocar fone, né? Ajuda. Como Acho que que faz? sim, Marília. Você sabe algum outro jeito para não ficar eco? Oi, Marília, parece que tem dois aparelhos ligados. Um nós estamos conversando e o outro está repetindo. Nossa. Só tem meu celular aqui. Eu vou entrar e sair de novo, tá bom? Pode lá pegar Eu vou pegar o fone. esse reduzir. Beleza. Tá bom? E eu vou contar pra galera um pouco da trajetória aqui. Então, né? O que é o cacau, que é o tantra, porque ele reverbera a nossa energia da consciência. Gente, acho que não está funcionando muito bem. Porque tem duas chamas falando aí, o eco. Eu vou fechar aqui enquanto isso. Tá joia. Então, a Marina deu uma saidinha para poder ela mexer lá na parte de tecnologia dela. Enquanto isso, vamos bater no papo aqui, galera. O Tantra, né, ou a energia tântrica, ela é uma energia que, vamos dizer assim, é energia vital. A origem, onde tudo começou. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa energia da origem, a primeira relação que as pessoas fazem, né, que é com o chakra base e que é com a energia da sexualidade. O Tantra, ou Tantrismo, ele não vem somente dessa energia da relação com a sexualidade. E eu tenho um caso muito engraçado, né, porque a primeira vez que eu ouvi a palavra Tantra na minha vida foi quando eu fiz um curso, que era um curso de... Na época me foge o nome agora, mas era um curso que estava relacionado às pedras. E aí, uma das pedras que eu tinha que escolher, que eram várias pedras, eu tinha que escolher, aparecia uma pedra gigante. E esse curso a minha mãe fez junto comigo. Marília, quando você estiver pronto, você me dá um ok, porque aí eu te chamo de novo, tá? E aí, essa pedra, gente, ela tinha um fogo dentro dela. Eu via o fogo dentro da pedra. E eu fiquei morrendo de vergonha, né? Porque, na verdade, antes de eu saber o que era, acho que a Marília já conseguiu, eu comecei a olhar para a pedra morrendo de vergonha. Aí eu pedi para todas as pessoas para poderem escolher suas pedras, né? Tipo, na minha frente. E aí eu fui escolher a minha pedra. E aí eu peguei e falei com o instrutor, falei assim, olha, tem um monte de pedra aqui, mas essa pedra, que é a maior de todas, ela tem um fogo dentro dela e ele está piscando para mim, me falando que eu tenho que escolher essa pedra. E aí, quando eu fui escolher a danada da pedra, ele pegou e falou comigo assim, você tem uma energia muito tântrica. E aí eu fiquei, né, tipo assim, o que é isso, né? O que é tantra, né? E aí, quando eu fui estudar, a primeira coisa que apareceu para mim era a respeito do Tantra como sexo. E eu fiquei assim, gente, será que eu tenho uma energia sexual? Eu fiquei bolada com aquilo, né? Porque eu achei assim, que tipo, nossa senhora, taradona, né? Porque eu fiquei realmente sem saber o que era aquilo. E aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a compreender o que era o Tantra, o que era o Tantrismo, o que eram as relações com essa energia maravilhosa, que é da fonte divina. E hoje, na hora que eu estava preparando aqui a live junto com a Marília, me lembrei dessa história. Você ouviu a história aí, Marília? Eu ouvi, caramba, hein? É muito forte como essa energia ela chega, né? Ela chega sem pedir licença quando ela vem. Ela toma a Verdade. gente de. Em, em inglês tem um termo que uma das minhas maestras fala que toma a gente de rapture. Então ela rapta a gente essa força, né? A gente não tem Aham. como negar, como virar para outro lado, né? Quando ela chega. É muito. Verdade. E é muito interessante, né, Marília? Eu gostaria, nós estamos começando aqui no bate-papo, mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse como Sim. que você chegou, né? Foi convidada para poder entrar nessa energia também, conhecer,
esse mistério que vem por trás também do cacau, né? Que é uma bebida e as pessoas que não conhecem ela vão estar conhecendo hoje aqui, que é parte do seu trabalho, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque eu acho que é legal quando a gente fala por que nós chegamos até esse lugar, né? Onde nós estamos Uhum. hoje. Sim. Vocês estão me ouvindo bem agora? Como que tá nesse sentido? Tá legal? Super bem, Ai, super maravilha. bem. Hum. Bom, boa noite. Quero agradecer, Jane, primeiramente pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui, muito especial, assim, me preparei super. É interessante como a gente se prepara para um momento especial, da mesma forma ele sendo online e sendo Aham. virtual ou presencial. Então, estou aqui desde cedo num super estado de conexão, porque abrir esse portal é assim um privilégio nesses tempos que a gente está para refletir sobre tudo que está acontecendo. E esse tema, assim, ele é um tema que ele fala de um lugar que é muito antigo, né? A gente sabe que a gente está falando aí de chaves muito antigas, então quando você falou que a gente ia falar sobre a minha trajetória, eu fiquei pensando qual é o ponto de partida dessa trajetória, né? Porque é interessante como quando a gente está nesse caminho da deusa, quando a gente está nesse caminho de se permitir para viver o caminho que nos foi oferecido de fábrica, a gente vai trabalhando pelo caminho dos símbolos, a gente vai trabalhando pelo caminho das iniciações, a gente às vezes está recebendo uma iniciação, nem sabe, vai entender só lá depois. Uhum. Então, eu sinto que para começar a falar dessa trajetória, eu volto para o momento da minha primeira aula de dança do ventre, que foi um momento muito louco, assim, era um teatro de uma biblioteca, e aí quando eu vi, eu estava lá num ritual de uma sacerdotisa que, através da dança, através desses caminhos da dança, onde uma estava fazendo a ondulação do Nilo, a outra estava fazendo alguma coisa das asas, e eu vi aquilo tudo, eu falava, gente, uau, eu achei que eu ia aprender uns passos. Então, foi um momento muito forte na minha caminhada que sempre foi permeada por esses símbolos, essa simbologia de toda essa sabedoria que a gente vai se magnetizando, né? Nosso olhar sempre volta para esse lugar. Então, para mim, o Egito carregava sempre esse lugar, as pirâmides, nossa, o que acontece lá, né? Quem são esses seres? Quem são esses deuses? E o Egito guarda essa sabedoria tântrica de uma forma assim, sublime, né? Então, depois Uhum. minha filha até acabou ganhando o nome de Isis. E É o caminho linda. da. Sim, ai, gente, ela é assim a força desse feminino que tá aí chegando nas próximas gerações, sabe? Esse Uhum. selvagem, essa entrega, essa ousadia, essa rebeldia, assim, essas menininhas que estão chegando, homens também, né? Todo mundo que já tá com esse feminino mais desperto chega mais numa Tem uma frequência muito energia, tem um bonita. poder, né? Um magnetismo, né, Tem. Marília? É natural, não Uhum. é uma coisa que é Sim, criada, não é forçada, é natural. total. E a dança, ela foi o meu primeiro caminho. Essa dança que, na verdade, presta essa homenagem e esse estudo, essa busca por oferecer a nossa energia de se autoconhecer a partir dos movimentos que as mulheres das tradições orientais vêm trazendo há muito tempo, né? E a gente, quando fala em força do sagrado feminino, onde ainda existem grandes mananciais de sabedoria que a gente pode buscar, a gente fala de Oriente, assim, a gente vai falar de Egito, a Uhum. gente vai falar de Índia, a gente vai falar onde essa força Shakti é bem preservada e guardada. Então, através desses movimentos que eu fui abrindo no meu corpo, dessa conexão com essa sabedoria que brota no nosso ventre, brota nas nossas ancas, né? Nessa região do nosso chakra sacral. Então, foi mergulhando nesse universo pela possibilidade do movimento, dos movimentos que são chaves iniciáticas que a gente faz com o corpo, que isso tudo foi acontecendo na minha caminhada. Então, no momento do meu despertar para o meu corpo, ele já foi acontecendo. Foi no começo da minha adolescência que essa dança chegou e até hoje ela faz muito parte do meu trabalho. A dança, para mim, ela é uma grande ferramenta tântrica,
né? Porque Uhum. na hora que a gente está dançando, a gente está sentindo o nosso corpo, a gente está vendo onde está tenso, a gente está, né, permitindo possibilidades e respirando junto no processo, sentindo prazer, criando arte. Então, Uhum. ela sempre foi uma ferramenta que guiou muita coisa, né? O xamanismo, todas as medicinas da floresta também chegaram criando esse cenário na minha existência. Então, a gente sabe os reinos que a gente consegue acessar quando a gente está em estado Uhum. alterado de consciência, né? E no momento que surge o cacau, ele surge com essa frequência. É por esse caminho, é pelo caminho xamânico que o cacau se apresenta e fala, olha, vai morar numa fazenda de cacau na Bahia. Vai para lá, é esse seu caminho. Aí vai lá, eu com os gatos para Bahia. Chego lá com essa intenção de começar a fazer acontecer, né, e me conectar com o espírito do cacau. Já tinha feito algumas jornadas para Guatemala para estudar o cacau pela perspectiva maia, que é o caminho que guia esse meu trabalho. Então, esse foi um caminho de assim como o Tantra, uma intensidade, é suavemente intenso esse caminho. A partir do momento que essa força te chama para trabalhar, ela fala assim: olha, vamos lá, amore, amore da minha vida, você vai comigo, tá? Você não vai parar de trabalhar. A partir de agora, vai ter muito êxtase, muita alegria, mas você não para mais, tá? Porque você se ligou de qual é essa história toda que a gente está fazendo, que chega nesse lugar onde, aí não sei se eu já estou me estendendo na minha apresentação, mas chega nesse lugar de Ixcacau, que é a grande divindade que eu reverencio e faço o meu estudo dentro da sabedoria feminina ancestral pelo viés maia, porque ela é quem? A deusa do amor e da fertilidade. Então, quando a gente está falando da deusa do amor, da fertilidade, que chega montada numa serpente alada, a gente está falando aí de símbolos iniciáticos femininos muito antigos e que Uhum. eles seriam. Não tem como desassociá-los do Tantra, né? Não tem como desassociá-los dessa subida da energia kundalínica. Então, na hora que o Cacau começou a apresentar essa nuance, porque não foi desde o começo que ele se apresentou assim, não foi todos meus primeiros encontros com o Cacau, ele não tinha essa cara tão explícita para mim como a força da deusa atuando através de uma medicina. Isso foi se construindo, foi se apresentando ao longo da minha caminhada, que junta esse estudo do sagrado feminino ancestral, das medicinas e dessa arte evolucionária que a gente vem parindo, né? Essa tessitura, estamos todo mundo pegando todas as partes das informações, da sabedoria que está aí para construir a nossa e passar para frente do jeito que flui pelo nosso canal, né? Então, Tá muito rico isso, né, Marília? Eu, quando, acho que de todos os estudos que eu venho fazendo, que eu venho descortinando, uma das coisas para mim que ficou muito clara é que é um quebra-cabeça, né? Cada um está construindo de uma parte dessa estrutura, que ela é uma estrutura global, vamos dizer assim, no sentido mais restrito, né? E cada um tem uma parte. Quando você começa a acessar cada uma dessas partes, você vai montando um quebra-cabeça pessoal, que é o que aconteceu contigo também, né? Você foi montando seu quebra-cabeça pessoal e foi descobrindo a sua medicina, né? A medicina do seu despertar, a medicina que te levou ao passo da consciência. Porque, para mim, a energia tântrica, ela é uma energia que ela trabalha muito com a energia da consciência, né? Ela leva você para uma consciência corporal, mas ela também te leva uma consciência também de expansão espiritual. Então, é algo, assim, muito mágico, né? Ao olhar, vamos dizer assim, né? Ao olhar da totalidade. Mas entrando nisso que você acabou de falar, né? Da sua viagem e da sua construção, eu lembrei aqui do dia que a gente estava lá no Maior, né? Que a gente começou e você fez o seu ritual. Gente, pensa
na mulherada que ficou enlouquecida com o ritual do cacau que a Marília fez. Mas o que me chamou a atenção, Marília, é que vários homens também estavam naquele momento. E é isso que eu queria chamar a atenção aqui. Porque as pessoas elas associam muito as medicinas, né, a uma energia muito feminina. E não é uma energia feminina, ela é uma energia que ela trabalha o seu feminino, acho que como um todo, né? A energia da transcendência, da nutrição, da expansão. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque aquele dia tinha muitos homens, tinha várias mulheres dançando maravilhosamente, poderosamente. E ali foi uma condução muito, muito mágica. Hum, foi muito especial mesmo. Aquele dia também, uma grande honra ali, um grande portal que a gente teve e, nossa, fazer o que a gente fez ali, eu sempre me surpreendo com essas cerimônias, porque pra gente que conduz esse tipo de trabalho, a gente nunca sabe exatamente como vai ser. E aí quando acontece, você olha e você fala, caramba, olha só, porque é realmente isso, a força que guia tudo isso, ela é muito maior do que a gente, né? Então, a partir do momento que a gente está honrando o que essa estrutura que é nos oferecida pelos nossos ancestrais, pelo xamanismo, acendendo fogo sagrado nessa reverência, abrindo com todo o nosso respeito ali um campo para trabalhar uma energia e se realmente tomando todas as precauções e toda, né, toda a devoção para fazer um momento como aquele acontecer, a coisa realmente acontece muito bonita. E aquele dia, essa presença dos homens é assim, para mim, momentos que eu fico muito feliz na caminhada, quando tem homem junto. Porque a gente sabe, né, que quem está nessa condução dos trabalhos de expansão de consciência, de cura, como o público é muito mais feminino, então quando tem homem, para mim, assim, é onde a gente realmente consegue perceber que a coisa está acontecendo. Porque precisa das duas Uhum. polaridades, precisa dessa dança das polaridades. E o cacau, apesar de ser uma medicina que é feminina, a gente está falando de uma entidade feminina, ela tem o seu Uhum. consorte sagrado, ela tem o deus que ganha, inclusive se você for procurar na mitologia maia, existe um deus do cacau também, que é o Exuan. E o Exuan, ele ganha esse título quando ele se une em matrimônio sagrado com Ixcacau. E ele é um deus do comércio, depois ele acaba se tornando o deus da guerra também. Tem toda uma história de por que a deusa do amor e da fertilidade vai se casar com o deus do comércio, mas isso a gente consegue perceber hoje quando a gente vê como o cacau, através do comércio, chegou no coração de todo mundo, né? Então é uma medicina que ela tem esse yang forte, ela é uma medicina solar. O cacau, ele não se trata de uma medicina que, apesar de ser feminina, ela não tem essa potência solar. Essa potência solar ela é muito importante no cacau também. Ele traz essa energia, esse vigor. Isso é algo que o cacau ele chama. Então, o cacau ele por si só eu vejo ele como uma medicina muito integrada dentro das polaridades e muito tântrica, porque o feminino é quem guia no tantra. Quando a gente está falando dessa energia, é muito interessante a gente reconhecer esse lugar. Então, eu nesse momento da minha vida, acabamos de passar a Páscoa aí, né? E na Páscoa eu fiz esse profundo estudo a respeito do porquê do chocolate, né? Por que o chocolate nesse momento? E aí não encontrei muita coisa, então fui fazendo minhas associações e chegando a Ishtar, né? Não tem como a gente deixar de chegar nesse grande nome para essa marcação que traz coelho, que traz rito de fertilidade, e a gente volta aí, né? Nome Ishtar, né? Totalmente relacionado a essa energia. E por que eu tô falando de Ishtar? Porque Ishtar, ela é a mesma força de Ishcacau. Ela é a deusa do amor e da fertilidade. Então, essa sabedoria que esse tipo de sacerdotisa guarda, esse tipo de sacerdotisa que muitas mulheres estão despertando para esse lugar. Então, são os nossos símbolos. A serpente, a gente tem a lua, a gente tem algumas coisas aí que muitas mulheres agora estão batendo o olho e já estão sabendo do que está acontecendo. Elas estão, a rosa vermelha, elas estão programando no seu campo esses símbolos holográficos que recordam ao nosso corpo quem, para que a gente veio, o que a gente veio fazer.
E é muito bonito, dentro desse estudo das sacerdotisas de Ishtar, que elas, durante um tempo na vida delas, era sugerido, era indicado que elas fossem sacerdotisas do amor no templo. Então, elas iam para esses templos para serem iniciadas nas artes do amor por outras mulheres, por sacerdotes também, por que não? E aí, depois de um tempo onde elas recebiam ali várias chaves muito importantes para esse serviço sagrado, elas ficavam ali à disposição dos homens que chegassem para que, com muita reverência, esses homens, por sua vez, fossem iniciados por ela nas artes do prazer, nas artes do êxtase, nas artes do hieros gamos, dessa conexão das polaridades. Então, quando a gente volta para olhar para tudo isso, a gente vê que em todos os lugares a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando dessa importância dessa união das polaridades e que só vai acontecer quando esses homens também encontrarem esse despertar, né? E a gente fala de uma energia no meu trabalho, né? Trazendo também. Eu gosto muito de sempre honrar meus mestres, minhas mestras de caminhada. Uma delas é a Leila Antara, que trabalha com a Kundalini Dance. Isso foi chave. Nas minhas cerimônias, elas têm muito de Kundalini Dance, que é ativar, através da nossa consciência, através da nossa visualização, através dos nossos poderes físicos, mágicos, por que não? De intenção, nosso rezo, para chamar essa força ígnea, feminina, visceral, serpente do centro da Terra, para subir e em busca ali do consorte sagrado, encontrar esse consorte sagrado e junto fazer a descida para nosso centro criativo. Então, eu sempre trabalho por esse caminho, mas na Páscoa eu tive uma chave interessante, que é Cristo sendo o fogo, sendo esse homem que desperta, esse Cristo que desperta, ele é a energia do fogo também. E esse fogo, ele precisa subir para ir buscar a grande mãe divina. Intenção de um masculino sagrado que sim acontece daqui de baixo para se elevar também em direção a essa que tem muitos nomes e é ao mesmo tempo inominada e trabalha por esse caminho do prazer, né? Então, quando estamos falando aí de diversas culturas, é claro que a gente sabe o quanto esforço foi feito para soterrar tudo isso, mas agora está voltando, né? E está voltando de um jeito muito, muito doce, apesar de toda a truculência que a gente sabe que aconteceu. A gente está aí se empoderando pelo caminho do prazer e aí o cacau não teria como ser uma medicina assim extremamente adequada para esse caminho. Assim. Então, quando eu penso em tudo isso, eu fico muito grata mesmo. Eu penso, meu, caramba, né? Olha como você é simplesmente colocada a serviço ali. Então, toda a minha bagagem me coloca nesse momento para trabalhar nisso, que é o lugar onde a gente está. A gente já passou por uma época onde as mulheres precisavam se empoderar, círculo de mulheres, né? Vamos resgatar nossas deusas, né? Soterradas e sacrificadas, tal. Mas agora chegou um momento onde as mulheres já estão suficientemente prontas para esticar a mão para os homens, né? Para dentro dessa dimensão do que é a energia do feminino. Então, tem sim bastante vazio, tem sim bastante receptividade, bastante sustentação, porque esse masculino ele precisa chegar, ele precisa se empoderar novamente. O masculino sagrado ele precisa novamente começar a permear a nossa realidade. Os homens eles se acostumaram muito mal ao longo desses últimos tempos, né? Então, não é pelo caminho da guerra, mas é pelo caminho de também deixar o masculino, deixar esse masculino que busca, que se eleva para buscar a grande mãe, a deusa, né? Então, na verdade, eu vejo como uma necessidade também desse resgate, como um berço, né? Na verdade, nós mulheres somos, nós somos, por natureza, né? Temos uma relação de nutrir as relações como um todo. Então, esse resgate desse sagrado ou dessas ritualísticas que você acabou de citar aí agora, né? Que existia uma preparação para poder falar da sexualidade, existia uma preparação para poder falar também que esse homem também olhasse para essa mulher e percebessem isso.
Só que como foi a coisa, era algo tão não era tão grosseiro como hoje em dia é, né? Que meio que na força tal. Existia toda uma preparação, né? Existia preparação do feminino, existia preparação do masculino. E ali, quando se uniam, era uma celebração. E aí, hoje, eu penso que nós estamos, né, no caminho de restaurar essa relação com a celebração da união sagrada, que é desse masculino e esse feminino. Mas de uma forma sana, né, onde a mulher possa existir dentro da tua origem sagrada e o homem também possa existir na sua origem sagrada. Então, assim, se a gente for parar para poder pensar, houve um afastamento muito grande ao longo desses milhares de anos, né, que foram passando. E hoje os rituais, eles fazem muito sentido. Então, quando eu voltei lá naquele ritual, né, onde estava lá homens e mulheres celebrando, me veio muito isso que nós estamos falando aqui, que é esse resgate, né, dos homens também poder ter acesso da sua energia feminina de uma forma mais celebrativa também. Né? Porque muitos homens eles associam essa energia feminina a uma sexualidade, ou a uma homossexualidade ainda. E que na verdade não é. É uma sensibilidade intuitiva, principalmente. Porque nós mulheres temos esse centro de poder intuitivo, mas os homens, embora tenham também esse centro de poder intuitivo, ele ao longo do caminho ele foi se perdendo. Né? Então, por isso que eu acho que o seu trabalho assim, tem um papel fundamental no resgate dessa relação com o sagrado que há em cada um dos seres, sabe? Desse feminino que trabalha nessa fundamentação, nesse masculino que precisa honrar esse feminino também. Então, assim, Total. Ana, super felizona aí dos seus enlaces. Assim, eu fico tão feliz quando eu vou manifestando esse sonho, sabe? Porque ele é um sonho muito antigo, é um sonho da minha alma que eu não sei nem dizer de onde vem, mas eu sei, assim, eu tenho uma lembrança dos tempos onde a gente vivia junto, onde a sexualidade não era um tabu, onde as questões eram muito mais orgânicas, onde estava todo mundo ali com a naturalidade do seu ser e olhando para isso mais do que como natural, como algo realmente sagrado. Então, assim, esses momentos que a dança acontece, que também estão marcando aí a roda do ano, isso tudo foi acontecendo de um jeito muito legal na minha vida. Teve uma época que eu morava numa casa com um espaço muito bom lá em São Paulo, e aí nesse caminho da dança, nesse caminho de querer juntar algumas mulheres que faziam aula de dança comigo, juntar uns músicos, fazer uma fogueira. Quando a gente vai fazer? Peraí, deixa eu pegar o calendário, ver as datas. Vai ter equinócio de outono, vamos fazer tal. Comecei a abrir rodas, lançar rodas de celebração artística nesses momentos, celebração tântrica mesmo, por que não, né? Então, assim, de uma forma muito natural, muito intuitiva, vamos juntar todo mundo e fazer, mas eu me preparava para isso, eu estudar a simbologia desses momentos dentro da roda do ano, e fui percebendo, fui entendendo quão importante era isso. E esses momentos eram senhoras celebrações, né? Celebrações aí de uma semana de arte, de comida boa, de sacramentos e de celebração, né? Então, as pessoas eram permitidas a viver dessa forma. Falei nessa reflexão de Páscoa a respeito, inclusive, né, uma leitura ousada, talvez, mas de Jesus tendo nascido em Belém, essa associação com Belém, associada com os fogos de Bel, associado com um filho de uma Maria, né? Ou seja, de uma sacerdotisa iniciada nessas artes. Esse é um nome que é trazido, então Maria Madalena, todas elas têm esse nome, esse é um título de sacerdotisas dessa linhagem da rosa, dessa linhagem da sabedoria dos mistérios da sexualidade sagrada. Então, Jesus é um filho de Belém, ele é um filho desse momento
na roda do ano, onde as pessoas eram realmente, assim, totalmente libertadas para viver a sua sexualidade plena nos bosques. Imagina que devia ser isso. Imagina que devia ser isso. Isso Fogos é muito acesos, bom, né, as Mar? pessoas se encontrando na noite, né? Assim, livres. Tipo, imagina, que beleza. E sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer tipo de culpa a respeito do que estava acontecendo ali. Os filhos gerados naquela noite, eles não se tornavam um problema, não virava mãe solteira, eles eram direcionados para o serviço sagrado, sabe? Porque eles eram filhos de uma noite onde um portal entre mundos estava aberto. Então, se foi concebido naquela noite, olha que honra, né? E não importa quem era o pai, não importa, né? Assim, foi Deus que fecundou. Então, Mas essa isso é uma livre. coisa, até hoje é um tabu isso, né? Até hoje isso é algo Uhum. ainda que na verdade, isso o que você está falando, essa reflexão que você chegou aí, sensacional, adorei olhar ter esse olhar, né, através de um festejo, né, porque era uma celebração, era um festejo. Porque quando a gente começou a idealizar o Festival Emanar, Marília, uma das coisas que a gente pensou foi assim, gente, quando a gente celebra, né? Quais são as celebrações que nós fazemos? Todas elas têm um papel ou é religioso, porque a maioria delas vem de um papel religioso, né? Que a igreja ela colocou aquilo ali como um marco, né? Ou ela vem de uma data comercial, mas ela sempre tem um cunho de celebração. Então, quando a gente começou a falar assim, sobre o festival, me vinha muito, né, essa coisa do vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. E na hora que você acabou de falar, isso me remeteu muito, né? Porque o festival é onde? No meio do mato, aonde, em terra de uma cachoeira, aonde vai ter toda uma história ali de retornar, né, à origem, que é o fogo, que é a água, que é de uma forma natural mesmo, que vai ser nossa relação com esse espiral do divino, né? De conexão com esse divino. E aí, Magni, me veio muito, na hora que você estava me falando, principalmente da relação com Jesus, né? Que a distorção disso tudo, né? Principalmente do que era sagrado, o que era profano, ela começou muito meado também dessa relação com o nascimento de Jesus, né? E aí a gente foi se perdendo. Mas eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque senão vai virar um pouco de polêmica aqui para as pessoas que estão vendo, ouvindo, tá, né? Porque existem muitas variedades aí em relação Sim. a nossa relação com a nossa fé, né? E como muita gente Uhum. ela identifica a fé ainda como uma fé cristã, é importante a gente ter esse cuidado, esse respeito para as pessoas também não Sim. entenderem como uma afronta. Uhum. Até porque Mas ninguém tava lá também, né? A gente vai a gente falando as não nossas sabe. versões, mas cada versão pode ter, se é verdadeira para a pessoa, essa é a história que guia o caminho da pessoa e tá tudo certo, cada um tem suas escolhas, né? Mas eu sinto que Maria Madalena, ela também é muito importante nisso. E aí é interessante pensar que o cacau, ele também está associado com essa medicina que Maria Madalena traz, né? É bonito perceber como as mulheres elas estão tendo nessa possibilidade de recontar a história de quem foi Maria Madalena, tirar ela do lugar de prostituta arrependida. Para mim parece fazer muito sentido dentro de histórias de grandes civilizações que tiveram a sua guiança por esse feminino sagrado e que essa história vai sendo deturpada, né, para tirar, para encobrir o poder do feminino. Então eu acho muito bonito olhar para o que Maria Madalena traz e é muito interessante que o Cacau, ele começou a abrir tudo isso para mim com essa chave. Um dia eu acordei com esse recadinho, assim, de o Cacau é a medicina de Maria Madalena. Aí o quê? Né? Assim, como assim? Fui
fui colocar minha cabeça para quebrar ali, para entender qual era a relação das coisas. E aí fui buscar num caminho que é o caminho que eu entendo o trabalho de Maria Madalena pela ativação dos chakras. Então, Maria Madalena, para mim, ativa chakra sacral, né? Nossa bacia criativa aqui, nosso centro de poder, de emanação do poder criativo, cardíaco e laríngeo. Então, tem até na dança tribal ritualística um passo que a gente faz que a gente chama de Torre de Madalena, porque ele ativa esses 3 chakras e essa conexão de conseguir realmente fazer essa energia do cardíaco e do sacral se fundirem, só que isso, o laríngeo, ele não fica fora, né? O laríngeo, ele é o lugar por onde muita opressão aconteceu no feminino, nas mulheres, tem esse centro muito bloqueado por conta aí de muitos sufocamentos, muitas, né, tentativas de calar nossa voz. Então, ele é um chakra que está totalmente relacionado à nossa Yoni. Então, esse caminho de comunicação que banha na energia amorosa do coração, a energia que a gente gera aqui com as nossas criações sexuais, seja do ponto de vista da sexualidade propriamente, mas seja do ponto de vista da gente realmente buscar essa expressão do nosso poder criativo. Então, não tem como a gente tirar o laríngeo da história, né? E o cacau, ele faz exatamente isso, né? Esses os centros que o cacau atua. Você está falando aí, a minha mãe fez muito tempo, muitos anos, ela fez parte do caminho do Rosa Cruz. E o Rosa Cruz, ele faz uma menção ao caminho de Maria Madalena, né? Então, ele faz uma menção muito grande. Tanto é que, antigamente, até hoje, se eu não me engano, os estudos deles não são muito abertos, assim, a várias pessoas. Justamente porque ele é um caminho totalmente diferente daquele que as pessoas usualmente. Me fala uma coisa, o cacau, ele sendo uma bebida, né, ele é ritualística, eu já vi, né, algumas pessoas falando que utilizam o cacau assim como uma bebida também diária, né? Tipo, como se fosse que ela estivesse ativando constantemente essa relação com o seu divino através da bebida. Me conta a respeito Sim. disso. O alimento dos deuses, né? Olha o nome que essa medicina carrega. Então, eu assim, toda vez que eu falo de cacau, eu não tenho como não sentir essa gratidão por esse caminho, porque é bem isso que você falou, exatamente isso. O cacau, ele é mais do que uma medicina que você toma ali naquele momento ritualístico, ele é algo que pode ser um acompanhante de todos os seus dias. Então, uma das formas que eu entendo o cacau é como uma ambrosia. Ambrosia é aquilo que faz com que os deuses sejam deuses. Então, eles mantêm aquele estado divino na existência deles porque eles estão constantemente se alimentando com aquela substância. Oi, Marília. Voltei? Deixa eu voltar a câmera, peraí. Pronto, meu telefone tocou no meio da... Tudo bem. Tá tocando de novo, gente. Todo Voltei? mundo querendo Tocou falar de com novo, ela. gente. Nesse momento, meu telefone começou a tocar. Espero que não. Oi, sua voz não tá saindo pra gente, Marília. Pode ser que tenha tocado de novo. O que que você faz? Coloca no modo avião, que aí a gente continua aqui com a live sem. Ei! Coloca aí no Gente! modo avião, Marília. Coloca aí no Se eu modo colocar no avião, modo avião, que aí mesmo que ele não for pela precisa ligação de falar. WhatsApp, mesmo assim ele não toca?
Peraí, Marília, vamos eu não lá. sei, né? Eu só sei que quando eu preciso de fazer live, eu coloco no modo avião. Essa parte aí dos detalhes técnicos, não sei te falar. Gente, só um pouquinho que a Marília está ali cuidando de alguns detalhes técnicos, mas está voltando. Eu não sei vocês, mas eu estou amando esse bate-papo. Depois vai deixando para a gente aí as suas impressões, as suas perguntas, aquilo que você acha que é interessante, você gostaria de compreender sobre o que é essa medicina do cacau, mas não só a medicina do cacau, mas também a trajetória do porquê dele ter chegado até aqui, dele ter sido esquecido, né? Durante um tempo, ele também foi esquecido. Por muitos e muitos anos, essa medicina ela deixou de ser utilizada. E aí ela transformou nesse chocolate que nós comemos aí de vez em quando. Eu, pelo menos, eu como muito de vez em quando. Mas tem pessoas que usam chocolate diariamente. Minha filha é uma delas, que adora chocolate. O cacau, ele dá alguma alteração de consciência. Vou deixar a Marília responder isso para você, porque eu poderia até responder, mas vou deixar ela te responder isso, porque existe um preparo, tá? A bebida, ela não é simplesmente o cacau puro e simplesmente, é um preparo. Então, ele traz aí uma relação aí diferente também com o nosso corpo. Basta você compreender que o chocolate, né? O chocolate, qualquer chocolate que você come, ele te traz aí uma grande satisfação também. Ele te traz aí uma sensação de preenchimento. Ele trabalha na sua endorfina, na sua serotonina. Então, ele traz, sim, algumas mudanças aí, principalmente na sua biologia, tá? Não vou dizer consciência, mas na biologia com certeza te traz alteração. Mas se você, quando a Marília chegar de volta aqui, a gente retorna essa relação com essa pergunta, tá bom, meus amores? Mas voltando complementando um pouquinho do que ela está falando enquanto ela se prepara lá, uma das coisas que é muito legal quando eu comecei a trabalhar as medicinas, né? Não só a medicina do cacau, mas a medicina do rapé, de todas as medicinas da floresta, é que quando a gente começa a utilizar elas, a gente começa a perceber que isso já fazia parte da nossa história. É como um resgate que a gente começa a gente começa a relembrar dos nossos centros de poderes e como ativar esses centros de poderes. Então, todo o processo que a gente está fazendo hoje, principalmente nesse momento da nossa vida, com relação à nossa existência, é conectar a fonte. E a fonte, ela é a natureza. A natureza não é honesta, gente. Se você parar para poder pensar, olha como que a natureza é honesta, como que ela se apresenta na nossa vida, como que ela se apresenta no nosso dia a dia, como que ela se apresenta em tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa história. Então, se eu paro para poder ver e viver a relação com essa potência que é a natureza, eu vou começar também a criar uma relação com tudo aquilo que representa o meu resgate. Então, esses rituais que a gente está falando, todo esse processo de retorno, né, à origem, ele também vai ter uma ligação com algum tipo de medicina. Então, essas medicinas, igual a medicina do cacau, ela é uma medicina de resgate. Resgate de memória, resgate de poder, resgate de um ritual. É um resgate, de qualquer forma é um resgate. Marília, tem uma pessoa Voltei. aqui, bem-vinda. Ó, mudei a câmera aqui, gente. Pera aí, deixa eu mudar esse trem de novo. Pronto, voltou. Tem uma pessoa aqui, Marília, que perguntou, parece que a live deu uma travadinha, mas vamos ver se eu consigo voltar. Aqui para mim tá Ela normal. pergunta aqui, ela falou assim, ó, o cacau dá alguma alteração da consciência? Hum, sim, o cacau, ele tem uma frequência, né? A forma como a medicina do cacau trabalha, ela é diferente do que a gente tem sensação como a gente está trabalhando com outras medicinas que não são um alimento. Era disso que eu estava falando, né? Dessa relação do cacau Uhum. enquanto um alimento. Então,
em cerimônia, eu percebo que o cacau, ele traz sim uma presença expandida. Só que, por a gente estar falando de uma medicina que trabalha pelo caminho do Tantra, ela não vai te tirar do que você já é, do que você já está sentindo, do que você traz na sua sensação corporal. Ele vai expandir a sua consciência para que Para você consiga potencializar. isso, ver o que já está lá. Então, como que isso vai acontecer? Você vai respirar mais profundamente, você vai notar certos lugares onde o corpo guarda tensão, e isso vai fazer com que você consiga soltar essa tensão. Ele vai trabalhar também fortemente na energia do cardíaco, essa é uma das principais associações do cacau, né? Então, ele pode ser utilizado com esse fim de abrir o cardíaco, e nesse sentido, você vai se sentir mais presente. Abrir o cardíaco, no fundo é isso, estar mais presente para o agora, estar mais receptivo, mais permeável ao momento e, ao mesmo tempo, com um extra de energia. Então, o cacau, ele traz essa energia. Se a gente pudesse falar num efeito que quem nunca tomou o cacau poderia pensar, seria aquele efeito estimulante do café, porém, sem aquele aspecto mais fritado, né? O café, às vezes, ele deixa a gente um pouco fritado. O cacau, ele já, por ser uma medicina que relaxa a nossa musculatura também, ele traz um estado de calma, um estado de plenitude, um estado de serenidade. E aí, isso que é interessante, né? Quando a gente está em cerimônia, uma coisa que eu percebo é que ali a gente está convidando o espírito do cacau. Eu gosto de entender como o de cacau, mas tem muita gente que chama de mama cacau, tem gente que fala só espírito do cacau. Nesse momento é o momento onde a gente está criando um espaço, uma roda medicinal ali, um espaço ritualístico para que algo aconteça. E aí, nesse momento, eu percebo, eu particularmente, assim, nesses anos todos, consigo perceber claramente quando essa energia chega, porque ela chega através desse calor corporal, chega uma energia de êxtase mesmo, é uma energia de prazer corporal, porém é suave. O cacau não é uma medicina que vai te empurrar para dentro da experiência. Cada um vai na medida do que dá conta, e você não vai terminar uma cerimônia de cacau sem conseguir seguir com a sua vida normalmente. Por quê? Porque ele te traz para o seu melhor, ele te traz para a sua melhor versão, ele te traz para a sua versão que vai se divinizando. Então, durante a cerimônia é um momento especial, é um momento onde a gente toma uma dose forte, é um momento onde essa construção do campo cerimonial faz toda a diferença. De cacau, ela é uma medicina de rezo, então ela atua muito bem com rezo, assim, você reza no cacau, você sopra o tabaco no cacau, você faz uma ativação ali para realmente chamar essa força de rezo, mas no dia a dia, essa mesma força, ela vai atuar de uma outra forma. Ela vai te dar sustentação para sua caminhada. Então, uma sustentação nutricional, uma sustentação emocional. E é por isso que ela é uma ambrosia, mais do que um sacramento, que na hora que você tem aquele estado que, como eu falei, né, é um estado alterado de consciência, sim, mas é um estado que está muito mais para uma expansão daquilo que você já é, do que um estado que vai te levar para ver novas paisagens e novas perspectivas, assim. Até vai, né? Até vai também, mas por quê? Porque você realmente expandiu o seu ponto de vista. Então... Tem uma pessoa até que perguntou aqui, né, se o cacau tem obviamente do que ela realmente ela traz como como um portal. E o cacau, acho que você pode responder aí, Marília, o que representa uma coisa e outra para as pessoas. O que eu vejo de semelhança entre o cacau e a ayahuasca, que é um lugar que nas minhas reflexões sempre acaba passando, é o fato de ambos serem produzidos por um processo de fermentação. Então, existe na sabedoria de fermentar algo que eleva uma planta para esse lugar onde ela, na natureza, está funcionando de um jeito, você faz uma alquimia ali, e aí depois dessa alquimia,
a gente então chega numa medicina. Então, existe quem contou, quem ensinou como que fermentava, qual que é o processo, né? Ela tem uma procedimentalização pelo caminho da fermentação. Então, isso é uma semelhança. Aí, o sabor mais amargo também vai ser uma característica, né? Elas têm um lugar do sabor, de chamar essa força do amargo, que é o caminho das medicinas. Só que aí eu acho que para por aí, viu? Porque o cacau, ele vai trabalhar por um caminho que é o caminho do cacau, é o caminho do prazer. É assim que ele quer trabalhar. Ele não quer que seja um processo que, assim como a ayahuasca pode trazer, né, esse olhar mais duro, muitas vezes, né, dessa planta professora que faz, sim, você ter purgas muito intensas, passar por exames de consciência muito profundos e doloridos. O cacau, ele vai caminhar por um outro caminho. Ele quer caminhar pelo caminho do prazer. É essa a principal tônica. Tanto que tem gente que me pergunta, né, como que eu faço cacau. Eu postei um vídeo ensinando a receita que eu aprendi, que eu sigo fazendo muitas vezes, que é preparar ele com rapadura. E aí dentro de um universo onde as pessoas, né, estão cada vez menos querendo a presença do açúcar e tudo mais, né, entra tipo até, tem gente até que fica ofendido, né, assim, como assim, rapadura, sacarose, meu Deus. E aí eu também, assim, eu consumo super pouco açúcar na minha vida, mas eu percebo como faz a diferença na hora que você está tomando aquilo ser prazeroso, sabe? Então, esse é o momento onde uma chave muito importante do processo acontece. Então, ele é gostoso, ele chega gostoso no corpo. Pode ser, sim, não vou dizer que nunca ninguém passou mal. Acontece, porque imagina, o que é abrir cardíaco, sabe? O que é abrir para olhar o que está guardado aqui? Se a pessoa está carregando muita coisa, está com esse centro muito pesado, está com o plexo muito obstruído, né? Com esse caminho para a energia chegar no coração muito, muito cheio de coraça e tudo mais, não tem jeito. A energia sobe, ela faz a limpeza que ela precisa fazer, mas normalmente ela é por um caminho que vai mais gostosinho, assim. A ideia é ser gostoso no corpo, a sensação, né? Então, por isso que eu até sigo servindo com a rapadura. Existem alguns estudos que vão por outro caminho, mas aí até quando chega nesses outros estudos que falam, não, é o cacau puro, a gente vai tomar o cacau no amargor da semente. Tipo, quando vai para esse lugar, isso me questiona por uma seguinte perspectiva. O cacau precisa da pimenta para ser ativada. A bebida sacramental do cacau, ela precisa da conversa com a pimenta. O cacau é uma medicina de relação. E sendo uma medicina de relação, assim como a ayahuasca precisa de dois elementos conversando para abrir o sacramento, o cacau também precisa. Então, quando você toma só o cacau puro ali, não chega. Onde ele chega se tem a pimenta junto. Então, quando a gente fala de cacau, quando a gente fala dessa energia, a gente está falando de uma medicina que vai, através da relação com outros elementos, através da relação com outras medicinas, abrir um estado de transformação, cura, empoderamento pelo caminho do prazer. E aí, acho que Em isso é termos bem legal. xamânicos, isso, gente, é que todo tipo, né, seja bebida, seja medicina, como o cacau é uma medicina também, ela tem um preparo ritualístico para ela existir. Então, esse preparo ritualístico, ele vai desde do plantio, né, dessa origem também do que é esse cacau, até ao feitio dele. Então, quando nós começamos a entender que essas medicinas elas passam por um processo, a gente começa a compreender também que aquilo ali tem uma relação com aquilo que nós vamos ativar. Então, o cacau, ele ativa muito o nosso cardíaco. Ele trabalha muito com a energia da Kundalini, mas ele trabalha também com a energia do nosso cardíaco. Então, é uma medicina do amor. Eu posso falar, né, o que eu senti, assim, é uma medicina do amor, da expansão, de quando você... Gente, a gente sai de lá amando todo mundo. Ai, eu amo todo mundo. Mas não é um amor, mas não é um amor falciano, não. É um amor raiz. Aquilo que você está carregando dentro de você é que salta para fora. É isso que é a beleza. É como se você... A ayahuasca, ela trabalha com as couraças da nossa mente, né? E eu acho que o cacau, ele trabalha com as couraças do nosso coração. Então, a gente sai dali como um tipo, caramba, eu não preciso mais ficar fingindo que eu não amo, que eu não quero, que eu não gosto.
eu posso me amar, eu posso amar os outros, eu posso ter uma liberdade maior. E aí tem várias perguntas aqui, Marília. Ó. Uma pessoa Tô vendo. perguntou como que eu posso usar o cacau diariamente e que tipo de ativação é feita com a pimenta. E tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou por enquanto, vamos por essas Tá, duas, essas depois eu duas já vou. são, né? Legal. Bom, para o dia a dia, uma coisa que eu acho que é sempre importante deixar bem claro é que quando a gente está falando no cacau, que vai realmente trazer todos esses benefícios medicinais para a nossa vida, a gente está falando de um cacau que não passou pela indústria, porque no processo de passar, né, por todas as etapas que até chegar no pó do cacau no mercado, a gente já perdeu boa parte do que é importante para a gente estar falando de uma medicina aí que vai trazer todos os seus benefícios para sua vida. Então a gente está falando primeiro do cacau, que precisa ser, além de orgânico, ele precisa ser integral e ele precisa estar num estado que é muito próximo do estado que ele sai quando ele acaba essa fermentação. Então, esse é um cacau que a gente chama licor de cacau. E aí depois, se alguém quiser, esse cacau ele é produzido pela minha família, né? Minha família tem uma história com cacau. Então, ainda é uma medicina que é guardada pela família. Isso é muito bonito. Qualquer dia eu conto essa história para vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato para pegar o contato, né? Para consumir esse tipo de cacau. E aí, com esse cacau, que é uma barra do cacau, ele é a semente moída, e aí vira uma barra, e ter sido moída facilita muito o nosso consumo, para bater no shake, para ralar e colocar em cima de algum açaí, alguma coisa assim que você vai fazer. Então, essa é uma forma muito legal, é a forma como eu consumo diariamente, para justamente não precisar colocar a rapadura, né? Bato cacau, banana e água de coco e faço um shake, põe um pouquinho de pimenta para trazer ativação para ele. E aí vou consumindo ele assim, todo dia um pouquinho e principalmente no shake de manhã, o jeito que eu consumo mais. E aí a pimenta, já mantendo esse lugar nutricional do cacau, né, falar de cozinha, porque cacau é muito legal porque a gente está falando disso, exatamente essa energia também, a energia da cacau cutina, que é pensar nessa questão dos sabores. Eu vi que rolou uma pergunta sobre isso também, se é possível colocar outras coisas e como que funciona, né? Então, a pimenta em si, né, que dentro dos condimentos é o mais importante para a gente falar, ela traz aquela sensação de pimenta que a gente conhece, né? Aquele ardor, aquela irritação das nossas mucosas e tudo mais. E é justamente nessa irritação das mucosas, esse estado de ativação que a mucosa fica, que a teobromina, que é o princípio ativo do cacau, é absorvido melhor pelo corpo. Então é assim que essas duas medicinas funcionam. Eu gosto de, quando vou preparar uma bebida cerimonial mais forte, até colocar um pouco de manteiga do cacau propriamente, só a manteiga, para que a gente possa aumentar essa carga de teobromina, que é o princípio ativo. Então, é nessa relação que a pimenta vai trabalhar, né? E aí, já também respondendo essa pergunta que eu também peguei aqui, que só porque está dentro do tema também, Jane, que já junta mais uma, é que o Adivinha. cacau com os outros condimentos, ele trabalha muito bem, né? E principalmente com esses que são relacionados aí a esse estudo da linha da Ô, Marília, eu rosa, vou ter que que te interromper só um minutinho, Marília, porque o nosso tempo está acabando aqui e a gente, ô, gente, volta junto com nós. Ele vai finalizar e a gente volta de novo, tá ok? Tá bom, Marília? Aí você responde direitinho aí, porque tá acabando o timer aqui, tá muito tá. boa a conversa.
prazerosa e interessante na nossa vida. Marília já retornou aqui, vou chamá-la. Entrar no campo do cacau já faz uma diferença, já eleva o nosso estado vibracional, porque é assim que o cacau atua, né? Ele relaxa o nosso corpo, ele abre o nosso cardíaco para a gente poder ser quem a gente realmente é. Então, só de falar sobre essas coisas, essa presença já se Verdade. abrilhanta, né? Esse é um dos efeitos, um dos nomes do efeito que o cacau recebe, esse estado de glow, o estado de uma radiância mesmo. Esse é o caminho para a gente aprendendo a mapear no nosso corpo como que o cacau vai atuar. Ele atua fazendo você sentir assim, nossa, eu posso brilhar, eu posso ser a minha versão mais genuína, né? Então, é muito É só, bonito isso. eu sinto que ele atua como soltando aquelas amarras como eu posso dizer para você? Nós criamos um personagem, né, para poder agradar da sociedade, e de repente, quando você está numa cerimônia, né, do cacau, o que eu percebo primeiro é que a cerimônia faz toda a diferença, tá, gente? O ato de experimentar ele dentro de uma cerimônia faz toda a diferença, porque aí você aprende o caminho. Porque as pessoas falam assim, eu vou fazer isso em casa. Ok, você vai fazer, você vai ter um resultado bacana também, mas a cerimônia, ela te leva ao caminho. Então, é muito importante a gente compreender os passos, né, para a gente poder experimentar as medicinas. Porque ela vai te levar a uma consciência também mais expandida, mas não é uma consciência alterada desde uma medicina. Perdão, desde uma medicina não, desde uma como eu posso dizer, de um destrave, né? De como se fosse uma chave, como a ayahuasca faz. Ela vai atuar desde uma consciência de que você, ok, eu posso ser quem eu sou e aceito quem eu sou. Né? A gente entra nessa consciência para mim, pelo menos para mim, tá, Maria? De repente eu tô falando uma grande Total. bobagem Não, é aqui. isso aí mesmo. É esse estado de autorização. A gente precisa A autorizar o prazer na palavra nossa sempre é vida. autorização. Ele é uma medicina que, se você está falando de prazer, se você está falando de poder ser quem você realmente é, isso tudo não vai acontecer de um lugar onde alguém ou algo vai chegar e vai te colocar naquele lugar. A ayahuasca, muitas vezes, ela pode ser prazerosa, mas a principal ferramenta dessa medicina, né, a principal forma de atuação dessa medicina, ela não está muito preocupada se você vai gostar ou não do que você vai aprender. Agora, o Verdade. cacau, isso já é o cerne da questão. O cerne da questão é, você vai se permitir? Você vai se permitir mesmo vivenciar tudo que é disponível para a sua consciência humana nessa encarnação? Você vai mesmo se permitir ter a coragem de se abrir sem medo para o que a vida vier oferecer? Você confia? Né? Você confia nessa chama do seu coração? Porque se não é por esse caminho, não vai ter o prazer. O prazer ele não vai te ser oferecido numa bandeja. Você vai precisar cultivar. E aí é isso onde dentro do meu caminho, né, assim como a cerimônia com a dança foi atuando, que tem muito disso que você falou, né, Jane, de como é importante você, na cerimônia, receber as chaves para conseguir fazer o caminho, porque é muito bonito perceber, e isso tem tudo a ver com a energia de cacau atuando, né? O cacau, ele tá alastrando. Você pode ver, assim, que tem muita gente falando cada vez mais sobre isso, tem muita gente fazendo cerimônia, tem muita gente, né, lançando aí esses momentos de estar junto na força do cacau, muita gente vai por um caminho intuitivo mesmo, prepara ali e o espírito se apresenta. E vai se apresentar, porque este cacau, tem gente que me pergunta, né,
tudo bem misturar com álcool, né? Pode, não pode? Queria fazer uma cerimônia de cacau num casamento, mas vai ter álcool também? Pode, não pode? E em meditação com Ishi Cacau, assim, a resposta que eu tenho é, Ishi Cacau quer se apresentar para o mundo. Ela não tem problema com outras substâncias, ela não tem problema. Tipo, quantas vezes eu já não servi cacau em um contexto mais balada, assim, esse contexto mais que as pessoas, elas queriam ter a presença do cacau, mas não era para dançar, era para ser um estimulante e tal. Aí eu ficava em crise, né? A minha sacerdotisa falava assim: "Ai, cadê sai o ritual, cadê as velas?" E Cacau chegava falando comigo assim: eu quero mais fazer as pessoas sentirem, eu quero que as pessoas entrem em contato, eu quero as pessoas sorrindo, eu quero as pessoas dançando de coração aberto. Se isso acontecer, tá feito o meu trabalho na situação. Então, por um lado, existe esse lugar onde o Cacau tá chegando mesmo para todo mundo, e é bonito de ver a deusa do amor fazendo o seu chamado para as pessoas, né, as sacerdotisas, os sacerdotes, as pessoas que estão querendo realmente colocar essa energia na roda para ver a magia que acontece. Mas é sempre bom lembrar que qualquer medicina que a gente vá, né, prestar as nossas honras, ela tem linhagem, ela tem sabedoria por trás, ela tem metodologias, ela tem mitos, ela tem bastões que são passados de mestre a discípulo, e a gente está falando de um campo que precisa ser cuidado também. Então, apesar de acolher muito bem, foi aí que começou a surgir a ideia de oferecer a iniciação do cacau, porque eu via tanta gente já falando, quero fazer, quero fazer, quero fazer. Eu falei, bom, se as pessoas vão fazer, se o cacau ele tá chegando dessa forma, então o que eu posso fazer é trazer todos os meus conhecimentos, todas essas reflexões, tudo que eu aprendi de ferramenta para que essas pessoas realmente estejam, né, assim, conscientes, sabe, com as ferramentas. Aí tem livro contando coisa, tal, né? Tem um e-book para falar, porque é isso, é muito importante a pessoa ela tá investida daquilo que faz com que ela realmente consiga abrir esse campo, porque é um campo muito mágico quando a força do cacau chega e ela chega fundamentada, né? Isso que é bonito de ver. A medicina, né? Qualquer medicina que, né, se você quer trabalhar ou você quer utilizar uma medicina, é muito importante saber o porquê. Sabe, Marília? Eu sempre falo com as pessoas, por que você quer aprender sobre xamanismo? Por que você quer aprender sobre o cacau? É por uma curiosidade ou para poder você utilizar essa medicina na tua vida? Porque a medicina, né, seja ela a medicina da floresta, seja a medicina, né, hoje em dia ela é vibracional, ela precisa de ter realmente um destino. Porque se você tem uma intenção com um destino correto, ela não se perde ao longo do tempo, como aconteceu antigamente. Isso tudo que a gente está revivendo agora, que a gente está resgatando, era utilizado de alguma forma. Só que foi perdendo o contexto também da fundamentação, né, que é a honra. Honrar o que está por trás dessa medicina. Gente, todas as medicinas das florestas são vibracionais. Então, você imagina que esse cacau, ele tem um espírito. Então, quando você está conectando com esse cacau, você está conectando também com a trajetória dele, como se você estivesse conectando com a alma dele. Então, ali naquele momento, como não, né? Como naquele momento ali, ele precisa de ter também toda uma guiança, que é o que a Marília está falando, né? Que ela percebeu que as pessoas criavam uma euforia, um tesão ali na hora que elas estavam utilizando o cacau, mas o respeito que ela tem pela origem da história, de todo o estudo dela, falou assim, bom, eu preciso fazer isso de uma forma consciente. Porque se as pessoas estão querendo utilizar dessa medicina, eu preciso fazer com que essas pessoas entendam que essa medicina, ela dá prazer sim, ela dá tesão sim, mas ela, acima de tudo, ela tem um porquê. Então, para que você quer mais energia? Porque é uma relação com a tua energia. O cacau não é uma relação simplesmente com o prazer, é com a tua energia vital. Então, para que você quer utilizar essa energia vital? Qual que é a relação que você quer potencializar na tua vida? Então, tudo precisa de um porquê e um para quê, para poder realmente fazer sentido na sua vida. Senão você vai pegar essa medicina, vai embolar ela,
vai utilizar ela durante um tempo e depois vai descartar. E ela vai ficar perdida no tempo novamente. Então, busca a origem. A Marília é uma grande professora, ela está aqui hoje, ela vai estar dentro do festival em Manaus junto com a gente. Vamos levar um pouquinho dessa experiência, né, Marília? Do que é Ai, esse é, ritual, né? do que é. Uhum. Vamos, gente, só esteja lá na hora que ela tiver. Eu digo Ai, isso é para muito você. legal, né? É muito mágico o que acontece nesses momentos e como a conexão dos corações de todo mundo que tá ali eleva a vibração para lugares onde realmente a gente não consegue falar. A gente consegue só sentir mesmo como esses momentos eles acontecem num estado de êxtase mesmo, né? É uma coisa que, assim, mas uma coisa que eu queria falar sobre o que você falou, que é um tema que eu adoro, e ninguém que trabalha com cacau até hoje eu já vi falar tanto sobre isso, acho que porque eu sou uma grande, assim, eu sou uma grande apreciadora do escuro, eu sou uma grande apreciadora desse lugar do vazio. Eu, não, eu, na minha caminhada, sempre fui em busca de estudar o que abriga as sombras. E o cacau, ele tem a sombra dele, sim. A sombra do cacau, ela vai atuar no momento que a pessoa, ela passa pelo caminho que passaram. Aqui passou a própria civilização maia que teve aí o seu florescimento dentro de uma linhagem matrilinear e que ninguém conta a história, né? Você só vai saber dos grandes, né, imperadores maias, porque foram eles que acabaram a história ali, né? Mas tudo que veio antes de uma sociedade que foi se pavimentando pelo caminho do amor, da deusa da fertilidade, que permitiu que as próprias sementes de cacau virassem a moeda, então ela era o fluxo que nutria ali todas as relações, ela estava empoderando aquela civilização. E aí, com a distorção do poder, porque o cacau ele traz muito poder, ele vai te trazer esse lugar, ele vai te trazer essa visibilidade, ele traz esse lugar do exótico. Você fala, cacau, nossa, cacau, olha que legal. Não, é fácil, não vai dar, não tem nenhum efeito colateral, vamos fazer, né? Então, assim, tem um monte de lugar que ele faz brilhar o ego. O cacau ele tem essa sombra. E essa mesma sombra, ela vai, no momento que você aumenta o poder, sem ir trabalhando o recipiente, inevitavelmente essa sombra também vai acabar se expressando. Te engoli. E aí, você vai para o que aconteceu no Brasil, né? Porque é um lugar assim, a gente tem a bênção de ter o cacau nascendo aqui. Ele chamou a terra brasileira de morada, Mata Atlântica é berço de cacau, então a gente tem esse privilégio, mas quando a gente vai na história da chegada do cacau no Brasil, como que isso estava acontecendo? Né? Assim, na base da energia da escravidão, da exploração da terra, da exploração do cacau propriamente, foi assim, terrível. Você lê Jorge Amado, você fica tipo, assim, aterrorizado com as histórias do cacau. Os índios, eles associam o cacau à morte, a medicina do amor associada à morte, porque a história no Brasil é uma história do quê? Da deturpação do poder. O poder que é o poder do amor, que é o poder que está servindo aí a vida, vai então, de repente, ser tomado pelas mãos erradas, e aí não tem outra, né? Não tem outro. O império cai mesmo. A Cacau, ela trabalha nessa energia desse feminino ígneo. Então, a gente está falando, quando a gente fala do Cacau, de Kali também. Não tem como sair desse lugar, dessa sombra. Chamou a força da sombra, ela chega lá e é impiedosa. Então, assim, a civilização maia, como pode, né? Assim, existe esse mistério a respeito da civilização maia, como ela sumiu, como então uma civilização tão poderosa de repente ela tem aí o seu poder ceifado, ou mesmo na história do Nordeste, o que aconteceu com todos esses coronéis com a doença que chama vassoura de bruxa, né? Aham. A gente está falando aí dessa força desse lugar que enegrece os frutos, corta o poder, ceifa esse poder quando ele está nas mãos erradas. E aí sim, o cacau, como muitas medicinas, volta para o seio da floresta, se esconde novamente, até que possam surgir pessoas aí que estão realmente dispostas a carregar com integridade esse grande poder,
né? A gente está falando de uma Uhum. medicina que, ao meu ver, hoje em dia, assim, ela tem tudo para seguir explodindo, né? Postei recentemente uma reportagem que falava que o cacau, plantar cacau é muito mais produtivo, era mais de 30% mais produtivo do que ter gado na mesma terra. E o cacau, ele tem a questão de ele ser agroflorestal. Então, para ter cacau, precisa ter floresta. Ele só nasce debaixo da floresta. Ou seja, é uma medicina que ela também vai atuar na regeneração do nosso planeta. Se ela chegar, ela chega nutrindo, ela chega conectando o coração, ela chega voltando para os tempos dessa abundância e Uhum. plenitude da deusa no comando da Uhum. história toda, né? E é isso Então, aí, é muito muito lindo. falando, porque quando a gente começa também a entrar, né, como o cacau sendo a energia, a alquimia, né, da energia tântrica, a gente começa a perceber essa mesma distorção do poder que você acabou de falar, foi a distorção também da energia tântrica, né? Uhum. Ela foi distorcendo ao longo do tempo para poder realmente chegar até aqui hoje e falar assim, peraí, deixa eu ordenar isso tudo aqui, porque não tá bom do jeito que tá. Vamos exercer essa energia de uma forma coerente? E aí, Uhum. Marília, eu queria assim, né, se você desse uma dica para a galera aí que está nos ouvindo, né? O que que o cacau tem de, como eu posso dizer para você, como a utilização do cacau, ele pode apoiar as pessoas ao equilíbrio dessa energia tântrica, que é a energia da vitalidade, para as pessoas no seu dia a dia. Bom, eu queria começar falando que o cacau, ele também é considerado um afrodisíaco, né? Então, na hora que você toma o cacau, você naturalmente já fica mais disposto a sentir prazer. Ele te traz esse lugar. E isso no dia a dia, na vida, é também um convite, né? Um convite para experimentar o cacau em todos os contextos onde você puder pensar em práticas tântricas, desde fazer amor com alguém, mas também práticas criativas, tocar música, cantar, dançar. Isso é muito legal, né? Que uma medicina que caminho ela Uhum. chama outras coisas muito prazerosas de se fazer. Então, esse é um chamado que eu acho importante e acho legal pensar em trazer a força do cacau também para esse dia a dia. Uma coisa que eu amo fazer sei que eu vou ter uma conversa importante, sei que eu vou precisar de um momento onde eu preciso me vulnerabilizar e ao mesmo tempo preciso abrir meu coração para receber a outra pessoa com mais presença, com mais verdade, uma conversa difícil, quem sabe uma reunião mais tensa, assim. Esse é um momento ótimo de você servir um cacau também, de você chamar essa força, que não precisa fazer nada muito, né, elaborado ritualisticamente, mas só de você trazer um chocolate quente diferente para a situação, nossa, já muda completamente. Então, ele é uma medicina que a dica que eu dou é realmente essa, assim, e você percebendo em que situações na sua vida uma dose extra de amor, de serenidade, de plenitude interior poderia ser favorável na sua vida. E aí, ir trazendo esse cacau dessa forma e realmente participar de cerimônia, né? Participar de cerimônia, assim, é uma ativação que realmente é muito bonito de perceber, assim, porque no caso do meu trabalho, né, que aí é isso, o cacau, uma coisa que é muito interessante de falar sobre ele também, até porque como eu ofereço essa iniciação, que nada mais é do que uma compilação de tudo que eu aprendi, de todos os meus mestres, e algo que também, né, não foi um lugar assim onde eu falei assim, agora eu sou a detentora do sabedoria do cacau. Não, eu tô só facilitando o caminho para quem vem depois de mim e não deixa de ser uma iniciação por conta disso. Mas o que acontece? O cacau, nesse processo de expandir o que cada pessoa verdadeiramente vai trabalhar com cada pessoa de um jeito. Então, a minha ativação do cacau é pelo caminho do Tantra, é pelo caminho da dança, é pelo caminho do prazer, do sentir, é pelo caminho de chamar esses nomes das deusas do amor e da fertilidade, mas outras pessoas têm outros caminhos. Então, pode ter gente que vai usar o cacau para fazer teta healing ou para fazer uma grande parceira minha, fotógrafa, ela toma o cacau para a pessoa ficar mais à vontade, ficar mais tranquila, ficar mais relaxada e fazer fotos mais
verdadeiras. Então, a forma como a medicina do cacau vai se apresentar para cada pessoa nesse ato de suportar essa melhor versão vai ser único. Isso é muito bonito, né? Você realmente permitir que o cacau nutra a sua versão mais pronta para o serviço. No fundo, é pronta para estar aí se partilhando no mundo, né? Então, acho que essa é uma ótima Gente, vocês dica. sacaram que o cacau é o cara, né? É verdade. Quando eu convidei a Marília para poder vir para o festival Emanar, uma das coisas que eu pensei assim, gente, as pessoas precisam ter acesso a isso, elas precisam conhecer, né? Elas precisam sair daquele estigma de que somente a barrinha de chocolate ali que ela come ali, que acaba com a TPM dela, que dá uma aliviada na TPM, que dá uma aliviada na tensão na vida dela, ela começa a realmente utilizar ele de uma forma muito mais prática, né, na sua vida. E Marília, você sabe que eu já estou querendo, né? Eu falo com todo mundo aqui, gente, eu já quero que o festival já se materialize, já está materializado no astral, a gente só vai colocar ele concreto aqui para poder a gente poder viver isso aqui em BH, na Serra do Cipó, que é um lugar mágico preparado para tudo isso. E, gente, Marília, você gostaria de dar mais uma dica para as pessoas, falar um pouco mais? Quer fazer alguma experiência com elas? Você que manda aí, você que determina aqui o que está acontecendo aqui na live hoje. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Tem duas coisas, tá? Aí a galera que tá na live também fala o que eles acham, você também fala o que você acha, Jane, se acha que cabe. O que eu queria falar, que aí eu já tô trazendo um pouco para esse lugar, né, que eu falei, de como o cacau ele atua dentro da sua medicina pessoal, ele vai se relacionar com a sua medicina pessoal, né? E no meu caso, essa medicina pessoal, ela tá indo por esses caminhos, que são os caminhos de algo que eu quero ver acontecer cada vez mais, porque já está acontecendo, na verdade, que é esse empoderamento que acontece a partir do reconhecimento daquilo que é belo, daquilo que cativa os olhares e a atenção para olhar na direção daquele caminho, que é o caminho que vai ser realmente o caminho que leva para a libertação, né? A libertação do espírito, e que não pode estar amarrado por culpa. Então, quando a gente fala do caminho da sexualidade sagrada, eu não tenho como deixar de pensar nas dakinis, que são divindades femininas do panteão budista, se é que eu posso dizer panteão budista, mas elas estão trabalhando nesse lugar que trabalha com a ornamentação, com a beleza, com um lugar de realmente trazer uma lembrança para o olhar que a gente está falando de algo sagrado. Então, essas deidades, essas sacerdotisas do templo, elas juntavam esse estudo da dança, esse estudo da sensação corporal, esse estudo de uma entrega ritualística que vai acontecer principalmente pelo corpo, né? E aí um nome que eu acho muito interessante de trazer aqui, porque me veio como ele, apesar de ser uma rotulação negativa da energia que a gente está falando aqui, ela diz muito que Ishtar, ela foi aí blasfemada como a prostituta vermelha da Babilônia. Então a gente está falando dessa grande deusa cósmica do amor e da fertilidade, essa grande deusa que empodera a consciência humana, que mostra os caminhos do prazer e que é chamada de prostituta vermelha, né? Então assim, a gente está falando dessa energia, a gente não tem como fugir de como a gente realmente precisa autorizar o nosso corpo a sentir prazer, autorizar o nosso corpo a se libertar e poder realmente entrar em estado de conhecimento dessa energia, seja tirando toda essa carga pesada que a sexualidade carrega e também tirando toda essa couraça que a gente guarda nos nossos corpos que faz com que a gente não consiga sentir prazer em simplesmente ser, em simplesmente expressar a nossa verdade. E
para hoje, se vocês sentirem, eu pensei também em trazer uma dança. Foi uma coisa que não estava planejada, tá? Não foi nada planejado. Eu tenho uma questão com essa história da dança, porque ela fez parte do meu caminho de muitas formas e durante muito tempo ela também foi uma forma de eu querer ser amada, sabe? Querer ser aceita, minha busca desesperada por amor e tal. E aí eu falava assim, meu, por que será que eu tô fazendo isso? Então teve um lugar de muita cura, de muita vulnerabilidade dentro de mim, mas ao mesmo tempo é um caminho de serviço. É um caminho onde tudo isso que chega para se expressar através de mim, às vezes eu sinto que faz sentido dar passagem para isso também, sabe? Dar passagem para essa entrega pela arte e pelo corpo. Então eu trouxe uma música. E aí queria saber se, de repente, quem estiver assistindo, vocês topam, eu posso fazer vou colocar uma música aqui. E aí a ideia, a proposta é que quem sentir de dançar junto, dance junto. Eu fiz uma mini produção aqui de leve para esse momento, mas a ideia é realmente colocar a música para a gente dançar. E dentro desse contexto que a gente está, né? A gente está no nosso último dia antes da lua nova. A lua nova é amanhã, né? Então, estamos entrando aí numa lua, estamos entrando numa lunação taurina e é bonito a gente pensar que a gente está entrando numa lunação que está relacionada a Vênus, a esse caminho da beleza, esse caminho da nutrição, esse caminho da fertilidade da terra, ao mesmo tempo encerrando um ciclo aí que para muita gente deve ter sido bem, né? Turbulento e que chamou muito Tantra esses momentos de confinamento, porque você precisa se relacionar, você precisa voltar para si, você precisa ter empatia pelo outro, pela relação. Então, essa sugestão de música é uma música para que a gente possa realmente olhar para esses encerramentos nesse momento e dançar isso juntos agora. E dançar essa entrega para se abrir para esse novo momento aí, esse novo ciclo que se abre. Amor. É isso. Gente, vamos embora dançar? Gente, quando a Maria falou dança, meu espírito já fez assim. Já quero. Eu só tenho um desafio aqui, Marília, porque o espaço onde eu tô aqui, que eu montei, né? Que é o único lugar que pega a internet aqui, porque tem outros espaços maiores. Mas a internet pega aqui, gente, aqui no meu cafofinho, nesse lugar. Mas eu vou dançar do mesmo jeito. Vê como você se sente aí, de repente, se você quiser, Vou até chegar pra trás aqui. deixa só a minha câmera e você fecha a sua para você ficar mais à vontade também, não ficar... Acho que não tem jeito de fechar a câmera aqui, Marília. Ah, tá, então fica a sua aí, eu fico aqui, beleza, fechou. E aí é uma música, assim, é só uma mesmo, dentro desse lugar de expressão, assim. Eu fiquei pensando, né, para uma live que poderia ser legal de trazer, e aí esse é um caminho que às vezes ele se apresenta aí para eu trazer, e aí eu trouxe ele hoje. Então vamos nessa. Eu vou só sair aqui da cena rapidinho e já volto. Gente, que demais, né? Fechar essa live hoje com essa energia, falando do cacau e ainda por cima a gente ter o prazer de experimentar fisicamente uma dança aí que vai realmente mexer com o nosso ofício. Ô, Jane, ó, seguinte, eu vou... Como que eu faço? Porque aí eu vou precisar colocar o som aqui sem fone. Será que você consegue deixar o seu mudo? Isso será que é possível para não ficar dando aquele reverb? Não tem jeito, Marília, mas se for som eletrônico, funciona bem. Pode mandar. Se for som de fora. Se for som assim que eu colocar para... Tá, beleza. Eu vou soltar a música. Eu vou soltar a música e você me fala se tá... Eu vou tirar aqui o fone e vou soltar a música e você me fala se tá dando reverb, essas coisas. Beleza. I called it rosy. It is a cruel dream. At the end of the day, gravity reaches something unknown. Rosy. It is a cruel
wish is the view of this star. Diamonds on the floor, you can't take fire. Dancing for the show, the floor, wishing if you waving hello or waving goodbye, here in the room, sing. It is a cruel dream. Don't shed hearts if you won't try your heart. All that we share is the view of his sky. You can't take pride. There's a corner short of gold, push you away. Don't be at the back of your mind. I'll be at the front of the line. Don't be at the back of your mind. I'll be waiting for you. You can't take that. Is it for the show? Push you Uhul! Arrasou, Marília! Amei, amei, amei. Gente, vocês estão vendo o que esperam vocês, né? Essa mulher é o poder. É o poder. Você imagina isso quando você está fazendo a cerimônia do cacau junto. Vocês não fazem ideia do que essa mistura de dança e cacau, cerimônia, faz na vida da gente. Só façam. Tá? A Marília tem, além do festival que ela vai estar participando, ela também tem com o reconhecimento do nosso corpo. É o que nós precisamos, gente, resgatar o nosso poder pessoal, resgatar a nossa maestria, resgatar tudo de belo que existe dentro de nós. Irmã, maravilhoso, como sempre, né? Como sempre, arrasando. É um prazer. Maravilhoso. É um prazer estar aqui. Foi meio de improviso essa história de dançar, mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente se colocar mesmo com todas as nossas possibilidades. E sim, eu estou fazendo algumas cerimônias online, tenho feito essa partilha.
porque tá dando bem certo também, tá sendo gostoso Legal. dançar junto e o caminho online tá funcionando. Também tô me programando para fazer a iniciação online também, aproveitar esse período que a gente está em casa, né? Quem quiser aprender mais sobre o cacau, tô só, né, passando aí pelas organizações tecnológicas para conseguir fazer a iniciação do cacau online. Estou com algumas possibilidades. Sou mãe também, né? Então, sendo mãe, meu tempo de quarentena ele fica um pouco comprometido, porque muita coisa para dar conta, mas eu tenho, assim, já organizado a possibilidade de partilhar não apenas a iniciação do cacau, como também esse estudo da Kundalini Dance, que é esse estudo da dança como essa ferramenta de empoderamento corporal e emocional e mental. Todos os nossos corpos vão sendo ativados aí, chakra por chakra, nesse estudo, que foi, assim, uma iniciação imprescindível no meu caminho como sacerdotisa a partir da dança, a partir do corpo, a partir do tantra. Então, temos aí possibilidade de seguir conectados e estudando sobre isso. E, esse festival eu tô, assim, vibrando. Tô contando os dias sem saber qual vai ser o dia, mas contando os dias para ele acontecer. Todo dia que a gente tem uma live aqui, eu falo, né? Vamos meditar para poder limpar o planeta, vamos meditar para poder ordenar tudo, né? Para a gente poder trazer não só o festival, mas também a manifestação dessa relação com o todo, né? Do voltarmos a abraçar, do voltarmos a amar. Eu sinto, sabe, Marília, que uma das coisas fundamentais que aconteceu agora com essa pandemia é o resgate. Acho que a verdadeira essência da pandemia, para mim, ela é a convivência. As pessoas estão Festivais, eles são essa oportunidade, né, da gente ir do nosso jeito, com as ferramentas que a gente foi conseguindo resgatar, aquelas que estão chegando novas, para fazer acontecer novamente esses grandes momentos de celebração, onde as pessoas estão juntas em alegria, né, na natureza, e é isso que a gente precisa, né? Quanto mais desses momentos acontecerem, mais rápido vai curando, né, e aí daqui a pouco a gente vai estar junto, né? Mais nesse. Arro, irmã, Arro. aqui no Emanar, luz, que cada pessoa que foi tocada hoje por sua medicina, né? Que é a medicina da dança, da voz, do canto, de tudo isso que representa você hoje, a sua arte, que toque no coraçãozinho de cada um e que desperte nessa pessoa essa deusa e Deus que está adormecida aí, só querendo um chamado para poder estar ativo. Tá? Só precisando, podendo se permitir, né? Podendo dar permissão para isso aflorar em todo mundo. Quero agradecer demais pela oportunidade, foi uma alegria estar aqui e seguimos na conexão sempre. Nos vemos em breve, então. Em breve gente, em breve vai ser presencial. Por hora, gratidão a todos. Beijo. Tem uma galera que falou aí, nossa, eu vou fácil em São Paulo para poder ver essa mulher dançar. Vai, gente, só vai. Nos vemos logo, Garantia então. de sucesso